Queria te convidar você a abrir a tua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós estamos falando desde o primeiro batismo a respeito da fé, a respeito de entrega a Deus, de confiança, de vida transformada, de deixar a nossa vida nas mãos do Senhor. E esse texto ele tem tudo a ver com isso. Hebreus capítulo 11, eu vou ler do verso 1 ao 16. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus desde 3 semanas atrás. E eu não tenho o costume de usar um texto muito longo na pregação como esse. E eu deveria ler o capítulo todo, porque todo capítulo trata do mesmo tema. Mas eu escolhi ler até o versículo 16, para que você e eu pudéssemos ter uma dimensão do que esse texto quer compartilhar conosco. A minha intenção aqui, então, não é de fazer um estudo, não é de nós termos uma pregação sobre esse tema, mas de você refletir sobre um tema que está muito nítido e claro nesse capítulo 11. Eu queria que você dissesse qual que é o tema desse capítulo 11. Fé. Mais alto. Fé. Mais alto. Fé. Fé. E ele repete a expressão pela fé 17 vezes. E esse é o tema dessa mensagem. Pela fé. É importante a gente refletir sobre a fé. Muitas vezes a gente está aqui dentro do momento de culto, a gente está lá na nossa célula, a gente tem a nossa Bíblia, a gente procura ter o nosso tempo com Deus, mas muitas vezes a gente passa muito tempo sem refletir sobre a nossa fé.
No que você tem fé? Onde você tem colocado a sua fé? A sua fé, ela está alicerçada no Deus Todo-Poderoso, no Deus que enche de esperança todo aquele que crê. Nos dias que a gente vive, a gente vê em todo lugar, a gente ouve uma disputa entre fé e razão. A partir do momento que a ciência consegue descobrir algumas coisas, ela tenta desmistificar a fé e derrubar a fé. Mas muitas vezes a gente vê também a ciência retrocedendo e dizendo que aquilo que a palavra de Deus tem registrado era verdade de fato. A gente vive essa dicotomia, fé e razão. Aí tem algum momento que eu preciso entender para crer, e tem outro momento que eu creio para entender. Na verdade, a gente deveria entender essas duas coisas como complementares. A gente não devia dizer, eu apenas tenho fé e a razão não tem valor. E muitas vezes, aqueles que creem, ou aqueles que participam da fé, têm essa postura de dizer que a razão não tem valor. E isso faz com que aqueles que vivem pela razão não queiram e não desejem a fé. Se a gente ler esse texto e estudá-lo com atenção, a gente vai ver que esses homens e mulheres de Deus registrados no capítulo 11 de Hebreus, e a lista desses homens ela continua durante todo o capítulo, a gente leu apenas alguns deles, dizendo que pessoas que creram em Deus tomaram passos e agiram de acordo com a sua fé. Tomaram atitudes até racionais, de decidir fazer algumas coisas na sua vida, por causa da sua fé, por colocarem a sua fé em Deus. A tua vida e a minha vida são marcadas pela nossa fé? Será que nós temos deixado esse testemunho de fé para as pessoas? Eu queria te dizer que o conceito que a Bíblia apresenta de fé é isso, certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. Prova de que existem coisas que não se podem ver. E muitas vezes a gente tem a tendência de querer ver para crer. Uma vez o Chico pregou uma mensagem a respeito de Tomé, que precisava ver que Jesus havia ressuscitado para crer. Às vezes a gente se identifica com ele. Muitas vezes a gente precisa ver para crer. Esse é o coração humano, essa é a postura humana. Mas a postura de Deus, a postura da fé, é eu simplesmente colocar a minha confiança e a minha esperança em Deus. Uma outra tradução diz, a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que você não pode ver. A fé é garantia daquilo que a gente espera, um modo de possuir antecipadamente todas as promessas de Deus. A gente esteve no sepultamento do Alessandro essa semana. Foi um momento difícil de despedida para nós. Saber que nosso irmão na fé foi. Essa é a perspectiva humana. Mas eu parei para pensar e fiquei olhando todas aquelas pessoas e fiquei pensando, gente, todos nós vamos passar por isso. Todos nós um dia estaremos ali. Que diferença faz de eu que estou vivo hoje e daquele que está morto hoje, sendo que amanhã eu estarei morto e muitos estarão vivos. E esses que estão vivos um dia estarão mortos. E se a gente não inclui a fé na nossa vida, que valor tem essa vida, gente? E eu fiquei pensando como muitas vezes a gente quer entender e quer explicar e quer ter explicação para todas as coisas, sendo que muitas vezes a única explicação é que você precisa crer. E crer é simplesmente não ver, crer é simplesmente ter certeza daquilo que você não pode explicar ou muitas vezes demonstrar de maneira racional. Qual que é o teu conceito de fé? Fé tem a ver com relacionamento com o Senhor. Fé tem a ver em confiança firme em Deus. Fé não diz respeito a ver, mas diz respeito a esperar. Fé tem muito mais a ver com a eternidade do que com o tempo presente. No verso 2 diz, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Lá na sequência do capítulo diz, essas pessoas morreram crendo, porque elas tinham convicção daquilo que Deus tinha para eles. E ele fala de uma pátria celestial. Eles não estavam em procura de algo ali. Fala de pessoas que peregrinaram nessa terra física, em busca de sempre do lugar, da terra prometida, do lugar da bênção, do lugar onde a presença de Deus habitaria. E eles alcançaram algumas conquistas, sim, nessa vida. Mas perto daquilo que eles esperavam não era nada, porque eles esperavam algo na eternidade. O Cris começou a celebração aqui falando sobre isso.
Nós precisamos ter os nossos olhos na eternidade. Só a fé pode nos levar a ter os olhos na eternidade. Eu e você precisamos buscar uma fé que agrada a Deus. E eu comecei a pensar, será que a minha fé agrada a Deus? O verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós cristãos não temos fé e queremos agradar a Deus. E pensamos estar agradando a Deus, mas não colocamos nele a nossa fé. Fé é base da vida cristã. Se você me disser que tem fé, se você me disser que não tem fé, eu vou te perguntar, o que você está fazendo aqui? Porque fé é base da vida cristã. Daí você vai me dizer, eu tenho fé. E quando surge um problema, uma dificuldade na sua vida, uma situação que beira ao caos, ou como a gente passou por essa semana, uma situação de morte, você e eu, onde está a nossa fé? Eu sempre falei que a fé ela deve ser para as horas difíceis. A fé justamente é para aquele momento onde não dá para explicar. Tem que simplesmente aceitar. Aceitar é dizer, o Senhor é soberano, Deus está no controle, Ele sabe o melhor, Ele estabelece os seus planos. Esses homens e mulheres da fé aqui são chamados de heróis da fé. Esse é o título desse capítulo 11, os heróis da fé. Eles morreram sem ver, sem concretizar a promessa. Gente, às vezes nós vamos passar a nossa vida assim, sabe por quê? Porque mesmo que Deus faça tantas coisas nesse tempo que nós estamos nessa terra, a promessa de Deus não é para essa vida, a promessa de Deus é para a eternidade, a promessa de Deus é para o futuro. E a gente acha muito bonito esse discurso, mas muitas vezes a gente não se apega a ele, a gente acha algo tão distante, a gente acha que não tem a ver conosco. Tem a ver com aqueles que estão próximos à morte, né? É bom pensar nas pessoas que estão mais velhas. Eles têm que pensar na eternidade. Sendo que eu e você precisamos pensar na eternidade em todo o tempo. Será que a tua fé ela é aprovada por Deus? No verso 4 diz que pela fé Abel conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Será que Deus aprova as nossas ofertas, a nossa vida, a nossa entrega, o nosso coração? Fé diz respeito aos valores que nós temos, às escolhas que nós fazemos, às prioridades que nós damos ao controle de Deus sobre a nossa vida, pensamentos, ações. Fé que agrada a Deus diz respeito a mantermos os nossos olhos nele. E quantas vezes a gente tira os olhos de Jesus? Quantas vezes as circunstâncias tiram os nossos olhos de Jesus? No capítulo 12, que é o próximo capítulo, diz para que nós conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Gente, fé não é algo nosso, ela é concedida por Deus para nós. É o próprio Deus quem nos dá a fé. Mas muitas vezes a gente pode negá-la, muitas vezes a gente pode não valorizá-la, muitas vezes a gente pode desprezá-la. E às vezes a gente vem na igreja, a gente se diz cristão, mas a gente não vive uma vida de fé, de entrega, de dependência de Deus. Mantermos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Gente, a gente precisa perseverar até o final da nossa vida. Quantas pessoas deixam os caminhos do Senhor? Você está convicto que a tua fé vai te levar até o fim da tua vida? Independente do que você passe, do problema, da dificuldade, da dor, da perda, da angústia. Essa é a fé que nós precisamos ter no nosso coração. Não a fé da bênção, porque é muito fácil crer quando Deus responde a nossa oração, quando nos dá aquilo que pedimos. É muito fácil crer quando Deus resolve os problemas. E quando Deus não faz? Onde está a nossa fé? 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Gente, nós precisamos colocar os olhos na eternidade. Cada um desses irmãos que foi recebido aqui está começando uma história de colocar os olhos na eternidade. Mas eu e você, que já estamos mais tempo nessa caminhada, precisamos perseverar, precisamos continuar firmes, precisamos avaliar a nossa fé, precisamos dar passos com relação à nossa fé. E por fim, a nossa fé precisa dar um bom testemunho. Esses que morreram crendo, deixaram o testemunho de serem fiéis a Deus
aguardando o cumprimento das promessas, mesmo que essas promessas só poderiam ser cumpridas na eternidade. E nós temos falado de uma igreja que faz a diferença, e eu pergunto, será que a nossa fé tem feito a diferença? Será que a nossa fé tem sido um bom testemunho? As pessoas que te conhecem podem dizer, essa pessoa é uma pessoa de fé, essa pessoa dá um testemunho de fé. A gente precisa ser honesto conosco mesmos, com Deus, com as outras pessoas. Será que a nossa fé ela tem inspirado as outras pessoas a crerem? Será que a nossa fé tem motivado? Puxa, eu quero essa mesma fé. A gente ouviu testemunhos aqui de pessoas que disseram a importância de outros para que elas crescem e elas tomassem esse passo. É isso que nós precisamos nos preocupar, com o testemunho da nossa fé. E a gente vê aqui no testemunho dos heróis da fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, passos concretos que eles deram por causa da sua fé, oferecendo ofertas a Deus, indo para uma terra distante, construindo uma arca, crendo na promessa de Deus dar um filho mesmo na velhice. Fé diz respeito à ação. O conceito de fé que há no mundo diz respeito a você colocar só os seus pensamentos naquilo que você deseja, diz você acreditar, diz de você ter uma atitude positiva. O conceito da fé cristã não é esse. O conceito da fé cristã é você agir de acordo com aquilo que você crê. Você ter convicção daquilo que você espera. Será que a gente tem tido convicção daquilo que a gente espera? O nosso testemunho tem sido marcante como a vida desses heróis da fé, digno de ser seguido. No que a nossa fé tem nos capacitado a vivermos com mais esperança do que aqueles que não têm fé? Se a gente olha para aqueles que não têm fé e olha para a nossa vida, que diferença a fé tem feito de fato? E a minha palavra para cada um de nós nessa manhã é que a gente possa almejar ter essa fé. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse, Jesus, aumenta a minha fé, ajuda-me na minha falta de fé. Quem sabe seja essa a nossa oração, Senhor. Pai, eu tenho fé, mas eu preciso de mais fé. Eu preciso que o Senhor me ajude a crer, a esperar, a me envolver nas coisas da fé, nas coisas da eternidade, a entender as promessas de Deus e a me envolver nisso e colocar toda a minha esperança nas promessas de Deus, nos empenharmos, termos intensidade na nossa fé. Se eu te perguntar qual que é o tamanho, qual que é a amplitude, qual que é a abrangência da sua fé? Será que a tua fé influencia toda a sua vida? Será que a sua fé serve de inspiração? Às vezes ela pode ser uma fé neutra, que não faz a diferença. Às vezes a gente pode até ter uma fé que dá um mau testemunho. E as pessoas falam, essa fé eu não quero. Que no momento da luta não crê no Deus ao qual confessa crer. Que a gente possa buscar ser renovados na fé. Eu queria te convidar a ficar de pé e te desafiar a refletir sobre a sua fé. Entender o que a Bíblia fala sobre ela. Entender que essa fé que nós temos precisa agradar a Deus e que deve dar um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, sermos renovados em fé. Esse precisa ser um alvo meu e teu para a nossa vida. Feche teus olhos, ore ao Senhor, diga para Ele qual é a condição da sua fé, diga para Ele qual é aquilo que você almeja e deseja. Se você precisa dizer, Senhor, aumenta a minha fé, faça isso agora. Se você precisa dizer, Senhor, muitas vezes eu não creio, diga isso para Ele, seja transparente com o Senhor. Seja honesto com Deus. Se você deseja crescer na sua fé, tome passos práticos para isso. Pergunte para o Senhor como você deve fazer, o que você deve fazer para crescer em fé, em graça, em conhecimento de Deus. Ore ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, Pai, porque hoje a gente ouviu aqui testemunhos de fé, Pai, de pessoas que entregaram a vida para o Senhor, Deus, que colocaram a sua esperança, Deus, em Ti, Pai, não nas circunstâncias, Pai, não nessa vida, Pai, mas na vida futura que o Senhor tem para nos dar, na eternidade, Jesus. Nós queremos como igreja fazer essa oração, Pai, aumenta a nossa fé, nos ajuda na nossa falta de fé, Pai. Nós queremos almejar, nós queremos desejar ter essa fé como
esses testemunhos de Hebreus capítulo 11, Pai, onde pessoas agiram por causa da sua fé, colocaram toda a sua confiança no Senhor, Pai. E Deus, eles servem de inspiração para nós, Pai, servem de ânimo, Senhor, de poder dizer: é possível viver pela fé, Pai. Deus, e viver pela fé é isso, esse é o testemunho da Tua palavra sobre fé, Pai. Que possamos ser renovados, que possamos ser, Deus, tocados pela Tua graça, Pai, para vivermos em fé, Deus, hoje e por toda a nossa vida, Pai, para enfrentarmos as lutas que temos diante de nós, para nos posicionarmos, Pai, e para colocarmos toda a nossa confiança e esperança no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.